A família Shiromiya é uma família extremamente rica que se reúne anualmente na ilha particular da família, a ilha de Hokenjima, onde vive o patriarca da família, Kinzo, seu filho mais velho, Kraus, a esposa de Kraus, Natsuhi, e a filha dos dois, Jéssica. Vindo de fora, vão se juntar a eles os demais filhos de Kinzo, Eva, Rudolph e Rosa, o marido de Eva, Hideyoshi, e o filho deles, George. Também a esposa de Rudolph, Kirie, e Bettler, o filho de Rudolph e de sua primeira esposa já falecida. Rosa não tem marido, e apenas uma filha, a Maria, para então realizarem a conferência familiar e falar sobre como andam os negócios de cada um dos filhos. Bettler, o protagonista dessa história, está voltando à conferência da família após 6 anos longe. Nesse ano em específico, a saúde de Kinzo está extremamente frágil e ele não tem mais muito tempo de vida. Então, um dos temas centrais dessa conferência é a herança que vai ser deixada por ele. Em todo o processo de viajar até a ilha e na ilha em si, diversos servos da família estão presentes para essa ocasião. Shannon, Kenon, Kumasawa, Goda e Genji, além do médico particular de Kinzo, Nanjo. Chegando à parte principal da ilha, existem 2 grandes construções. A casa de hóspedes, com um belo jardim de rosas em frente dela, onde todos os convidados vão ficar. E a mansão principal, onde mora o patriarca e Kraus e sua família. Poucas horas após se reunirem na ilha, os filhos de Kinzo e seus respectivos parceiros se reúnem para então começar a discutir a herança, ou no caso, brigar por ela e tentar extorquir um ao outro de todas as maneiras possíveis, sempre buscando obter um dinheiro a mais. Enquanto isso, os netos de Kinzo têm um ótimo relacionamento e eles se reúnem para bater papo sobre a vida. E em algum momento no meio de tudo isso, Bettler dá de cara com um quadro gigante na mansão. O quadro de uma mulher chamada Beatrice, que ele nunca tinha visto antes, visto que é a primeira vez que ele está voltando em 6 anos. Beatrice é uma mulher que, segundo a lenda, foi quem deu a Kinzo toda a fortuna que ele possui, no caso, 10 toneladas de ouro. E logo abaixo do quadro tem um enorme epitáfio: "Contemple o rio de Ayus que atravessa minha cidade natal. Vocês que buscam a Terra Dourada, sigam seu caminho rio abaixo em busca da chave. Ao descê-la, vocês verão uma vila. Na vila, procurem a costa que os 2 lhe contarão. Lá dorme a chave da Terra Dourada. Aquele que obtiver a chave deverá então viajar para a Terra Dourada de acordo com essas regras. No primeiro crepúsculo, ofereçam os 6 escolhidos pela chave como sacrifício. No segundo crepúsculo, daqueles que restarem, deve-se separar os 2 que estiverem próximos. No terceiro crepúsculo, aqueles que permanecerem louvarão meu nobre nome. No quarto crepúsculo, goive a cabeça e mate. No quinto crepúsculo, goive o peito e mate. No sexto crepúsculo, goive o estômago e mate. No sétimo crepúsculo, goive o joelho e mate. No oitavo crepúsculo, goive a perna e mate. No nono crepúsculo, a bruxa reviverá e ninguém ficará vivo. No 10º crepúsculo, ao final da jornada, você alcançará o poder dos tesouros da Terra Dourada pela primeira e pela última vez. A bruxa louvará o sábio e concederá 4 tesouros. 1 será todo o ouro da Terra Dourada. 1 será a ressurreição de todas as almas mortas. 1 será a ressurreição do amor que foi perdido. 1 será colocar a bruxa para dormir para sempre. Durma em paz, minha amada bruxa, Beatrice. No meio de todos os acontecimentos das primeiras horas em Hokenjima, Rosa teve uma briga com sua filha Maria, por causa de uma flor do jardim. E com isso, Maria ficou abandonada no jardim. Enquanto isso, uma tempestade se aproximava de Hokenjima, que deixaria a ilha isolada do mundo exterior. Na hora da janta, Rosa vai buscar Maria na casa de hóspedes, imaginando que ela está lá com os primos. Mas para sua surpresa, ela não se encontra lá. Após procurarem, Maria está abaixo de chuva, ainda no jardim de rosas. Mas estranhamente, ela está com um guarda-chuva, que ao pedirem de quem ela ganhou, ela responde que ganhou da bruxa Beatrice. Já na sala de jantar, Maria revela uma carta, que também foi dada a ela pela bruxa. Na carta, dizia que a bruxa Beatrice é a alquimista que deu todo o ouro para a família Shiromiya, e também falava para todos os familiares tentarem resolver o enigma do epitáfio. Ou ela ia pegar todas as 10 toneladas de ouro, mais juros, mas que tudo ia ser devolvido à família se alguém conseguisse resolver o epitáfio.
a conferência vira um caos, com mais briga entre os adultos e todo mundo querendo saber quem que é essa Beatriz, que ficam discutindo madrugada adentro. No amanhecer do outro dia, é notado que 6 pessoas estão desaparecidas. Ao procurar por elas, encontram elas mortas. Assim como dizia o epitáfio no primeiro crepúsculo. E sucessivamente, mortes vão acontecendo ao longo do dia de formas brutais e diferentes, sempre em algum quarto fechado, que parece impossível que esses crimes tenham sido cometidos por humanos. E assim como o epitáfio, os crimes seguem até todos na ilha morrerem. No fim, Battler vai para a Terra Dourada, onde todos estão aceitando a existência da bruxa Beatriz. Mas Battler nega a existência e fala que tudo pode ser feito por humanos. Aí então começa uma batalha de intelectos, meio que uma batalha entre criminoso e detetive, cada um querendo provar o seu ponto. Battler querendo provar que aquilo não envolve magia e a Beatriz querendo se provar como bruxa. Então, o dia da conferência começa a se repetir, acontecendo cada vez fatos diferentes até essa batalha entre eles ser resolvida. Então, se tu gosta dessa vibe de mistério, assassinatos e coisas meio Agatha Christie mesmo, vai fundo. O Mineko é muito bom. Esse é o resumo bem resumido do primeiro episódio, porque o primeiro episódio tem tipo 20 horas, então, 6 minutos tá bom, eu acho. E pra quem caiu aqui de paraquedas e não sabe o que tá rolando, não sabe o que é o Mineko é uma visual novel que tem mangá também, então se tu se interessou, vai atrás, que é uma das melhores histórias que eu já li. Tem anime também, mas finge que esse aí não existe, ninguém nunca viu, melhor assim. Mas daqui em diante eu vou spoiler tudo e falar o que vem na cabeça, então já sabem, né? Se tiverem interesse em ir atrás, eu acho que é aqui que vocês fecham o vídeo. Mas pra quem ficou, bem-vindo ao meu caos mental pessoal. O Mineko, pra quem vê de fora e não para pra ler, parece uma tarefa hercúlea. E provavelmente é a coisa mais longa que eu já li na minha vida. E eu não vou mentir, a história começa bem lenta. Tu vai precisar investir algumas horas até começar a se sentir envolvido pela história. Muitos falam mal do primeiro episódio justamente por causa disso. Mas eu não vejo tanto isso sendo um problema, porque acho importante colocar o leitor naquele lugar, introduzir bem os personagens e mostrar alguns pontos iniciais que vão se estender por toda a história. O episódio 1 de Mineko pra mim é muito bem feito porque ele cria uma tensão o tempo inteiro, parece até um terror psicológico em certas horas. Ele nunca revela em momento nenhum se a Beatriz realmente está presente lá, se ela é só uma ideia, um conceito, se é uma coisa mística mesmo, ou se é uma pessoa que tá matando todo mundo. É um clima que eu gostei tanto nesse primeiro episódio. Mas voltando ao que eu tava falando, dos pontos iniciais que se estendem por toda a história, isso é importante porque no fim, o Mineko é uma história sobre humanos, sobre pessoas sendo pessoas. E eu também gosto bastante da quebra de expectativa que o Mineko causa no leitor logo de cara. Tipo, eu já entrei sabendo que todo mundo começava a morrer, mas nem falo por esse ponto. O início do Mineko é uma história muito pé no chão, o primeiro episódio inteiro. Tu tá só vendo uma dinâmica familiar, tanto do lado dos irmãos quanto do lado dos primos, e tu realmente tá entendendo tudo que tá acontecendo ali. Pelo menos num primeiro momento. Aí começa a acontecer os assassinatos e beleza, tu não tá entendendo como eles foram feitos, mas até então tudo parece assassinatos comuns, só que bem elaborados. Mas como que eu tava enganado, né? Porque assim que começa a festa do chá e aquele capítulo que é interrogação, 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 sei lá se isso tem nome, as coisas mudam drasticamente e tu fica, peraí, tem bruxa mesmo? Qual que é o rolê disso aqui? Porque primeiramente, começa a ter que lidar com aquelas duas realidades, a de dentro do tabuleiro e a de fora. E no começo isso meio que começa a bugar a mente da pessoa. Mas o mais confuso é que conforme os jogos vão se repetindo, tudo vai ficando ainda mais nebuloso. O Mineko nunca deixa algo claro, algo na cara, e isso é proposital. Ela te deixa constantemente desconfortável, fazendo o leitor se sentir um idiota sem entender nada. Fazendo tu se apegar e se perder nas migalhas de informação que são dadas e criar 1000 teorias tentando entender o que está acontecendo. Porque a ideia é te deixar o mais confuso possível. E o Mineko faz isso muito bem. Eu nunca me senti mais esperto que a história, ou que eu tava um passo à frente dela. Por mais que eu me esforçasse muito para tentar arranjar qualquer resposta, eu não conseguia. Mas até aí tudo bem, porque os primeiros 4 episódios são chamados de Question Arc, o arco das questões. Então é bem óbvio que eu acho que a ideia é causar essa dúvida, Mas aqui tudo meio que cria um efeito cascata, porque tu tá em dúvida com o primeiro episódio e vai pro segundo.
Todo o cenário muda, mas as coisas continuam seguindo meio que uma mesma linha lógica. Mas são mudanças pontuais o suficiente para que tu continue sem entender porcaria nenhuma, e então essa falta de entendimento começa a acumular, porque de repente são 2 episódios que tu não tem noção das respostas, e isso vai te frustrando cada vez mais. Mas não é uma frustração ruim, é um jeito bom. Um jeito que tu quer continuar insistindo e ler mais para desvendar isso de uma vez. E aí vem o outro ponto, que é o Mineko nunca deixa as coisas se tornarem tediosas. Porque os episódios 1 e 2, eles são bem parecidos estruturalmente. Não tem grandes rompimentos entre eles, só uma coisinha e outra, tipo a Beatriz aparecer lá como uma personagem na ilha. E quando tu sente que tá começando a se habituar com essa estrutura, vem o episódio 3 e quebra totalmente a lógica que tu tava habituado. E coloca aquela bruxa que é a Eva adolescente, e daí acaba que a Beatriz não é mais a bruxa assassina, e é a Eva, ou a bruxa dela, mas que na verdade é ela, mas será que é ela mesmo? E é mais ou menos esse pensamento que começa a passar na tua cabeça, um turbilhão de cada vez mais dúvidas. E de repente, a Beatriz, que era uma assassina sanguinolenta por umas 40 horas da tua vida, começa a ser boazinha. E o leitor começa a criar uma afeição por ela, e pela relação que ela e o Battler começam a construir naquele episódio. Porque é a primeira vez que parece que a Beatrice está se portando como uma humana, pensando sobre como ela agiu e como isso afetou as pessoas e como aquilo era difícil pro Battler, e não só se portando como uma bruxa dourada do mal, Pra então, no fim do episódio, tanto o Battler quanto quem tá lendo descobrir que ela tava sendo só uma cuzona e tentando manipular o Battler a aceitar ela. Eu não vou mentir que me deixou meio indignado das ideias, meio puta que o pariu, hein, mas que filha de uma puta. Porque esse é um sentimento que vai ficar contigo por toda a história. Tu sempre vai pensar, nossa, que personagem filha de uma puta, cara. Como pode ter tanto arrombado junto na mesma história? Outra coisa que eu não sei se aconteceu só comigo ou o que, mas provavelmente não, né? Provavelmente deve ter 1 milhão de pessoas que se sentiram de um jeito, mas enfim. Mas eu era 100% time Battler no início da história. Eu entrei de cabeça na ideia de que é impossível existir magia, e é óbvio que aquilo tudo foi feito por humanos e que não existe bruxa, e eu realmente fiquei nessa vibe por quase toda a história. Porque em momento nenhum a Beatrice parecia uma pessoa gostável, ou uma bruxa gostável. Tipo, ela era uma boa vilã, eu realmente tava gostando dela como vilã, mas só isso. Não existia um apego por ela, ainda mais considerando tudo que ela tava fazendo na ilha. Mas aí veio o fatídico episódio 4 e me colocou uma pulga atrás da orelha sobre tudo. Eu vou ser sincero, eu não sou um grande fã do episódio 4, é legal, mas não é o melhor. E eu não sou nada fã da Angie. Tipo, não era a minha parte favorita da história, e depois de eu terminar de ler, a Angie continua não sendo minha parte favorita da história. Ao longo de todas as minhas horas de leitura, eu sempre preferi o período em Hokenjima e os personagens que estavam lá, mas principalmente de como as coisas iam se desenrolando por Hokenjima. Então eu não gostava muito dessa quebra de ritmo que essa parte da Angie tinha. A parte que eu mais gostava da história dela era quando apareciam as outras bruxas, porque são personagens muito boas, sério mesmo. Mas para a história como um todo, eu reconheço o quanto a parte da Angie é necessária. Principalmente porque, como eu disse, o episódio 4 foca nela. E por causa disso, tem um grande trecho focado na Maria, que é uma personagem essencial para a criação da Angie como ela é. E isso meio que me pegou muito, porque na minha visão, até ali, a Maria era a personagem mais inútil do rolê. Óbvio que ela tinha o plot dela, que era bem feito, era bem trabalhado, ela tinha realmente os problemas dela com a família, e todo aquele jeito diferente dela de se portar, mas até ali eu não conseguia entender do que o Mineko realmente se tratava. Eu tava tão focado na dinâmica de mistério e fantasia, que tudo que fosse meio secundário pra mim causava estranheza. Todas as questões pessoais meio que eu deixava como secundário. Tirando uma e outra situação que é bem marcante na história e não tem como aquilo passar muito por secundário, sabe? Tipo aquela parte da inveja da Kiri lá com a mina dos bastãozinhos lá da inveja, que eu não sei o nome. Mas isso eu vou falar um pouco depois, eu acho. Só que pra mim, a Kiri, pelo menos, parecia mais central, podia ter uma importância maior na história. Agora uma criança de 10 anos, sei lá, acho que essa é a idade dela, né? Ou é por aí. Não fazia sentido pra mim porque parecia que ela tava muito deslocada de tudo o resto. Mas aí então o episódio 4 traz aquela parte da relação da Maria com a Rosa, e tudo é muito pesado, sabe? Uma coisa desconfortável, porque a Rosa é tipo top 3 piores mães da ficção. E a Maria sofre muito por causa dela, vive abandonada, apanha por qualquer coisa e por aí vai.
Mas então chega a cena das magias da Maria, que a irmã da Kiri, é a irmã da Kiri, né? Eu não lembro também. Lá com o Grimório que ela pegou da Angie, que era o Grimório da Maria, e tá debochando de todas as magias, e aquela cena ali me pegou. Porque a Maria, ela tem essa mania de ficar falando em todas as frases dela. E eu só achava aquilo uma mania insuportável demais. Mas aí vem a cena falando que aquilo ali é uma magia dela para buscar a felicidade. E eu não vou mentir, considerando todo o contexto que a Maria passou até ali, todo o desenvolvimento que ela teve no episódio, aquilo me quebrou. Eu lembro de ter parado e pensado, tipo, puta merda. E foi ali que eu comecei a perceber que talvez tenha algo mais nessa história que eu tô simplesmente lendo, mas botando em segundo plano. E no final do episódio deixa isso muito claro. Quando a Beato começa a falar com o Battler, tipo num clima que nunca tinha acontecido antes, sabe? Ela claramente estava mais sombria, mais pesada, parecia ser algo sério. E ela falando lá o tempo inteiro, tipo, porra, tu não lembra, né, seu merda? E simplesmente ela quebrando psicologicamente, porque o Battler não sabia do que ela estava falando. E meio que, por causa disso, ela se rende pro Battler, porque vamos falar a verdade, né? Ela deixou o Battler ganhar aquele confronto. Porque o Battler é um incompetente. E então ela é simplesmente empalada e meio que morre, né? Tipo, naquele clima meio merda. E o Battler sem entender nada, uma mísera vírgula da situação que tá acontecendo. E eu na mesma vibe que ele, sem entender nada. Eu tinha gasto ali 80 horas lendo 4 episódios e eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E eu tava só naquela sensação de tá bom, eu quero mais disso. Mas aí beleza, pensei comigo mesmo, próximo arco é o arco das respostas? Vou começar a entender tudo. Vai começar o episódio 5 já com revelações bombásticas. Mal sabia eu o que Ryukishi07 tinha planejado para me sacanear. Porque sem a Beatrice, a Bernie e a Lambda, que eu nem cheguei a citar aqui, mas puta merda que personagens incríveis, a Bernie é fantástica, é uma das melhores personagens disso aqui e ponto. Mas eu não sei bem onde que eu vou encaixar elas nisso aqui, então provavelmente não vou nem falar porque meu foco é outro. Mas como eu ia dizendo, elas assumem o jogo do Battler e da Beato, e eu precisei dizer tudo isso só pra falar que aqui entra a melhor personagem de toda a história. Furudo Erika. Ela meio que vira a detetive no lugar do Battler e começa a assumir essa parte de desvendar os assassinatos. E nossa, eu nunca vi uma personagem tão lixo, tão desgraçada, eu tive tanto ódio dessa cidadã, eu não aguentava ouvir uma palavra que ela falava de tanta raiva. Simplesmente a maior filha da puta que existe no planeta. E eu amo tanto ela, mas tanto, porque ela muda completamente a dinâmica da história, ela cria tanto conflito, tanto caos, tanto problema, e ela é definitivamente minha personagem favorita, acho que dá pra notar pela imagem do canal, né? E diferente do Battler, ela é uma personagem competente, ela consegue descobrir as coisas. E pela primeira vez, do modo mais deturpado do planeta, porque ela é completamente insana, tu começa a ter um gosto de perceber que aquilo pode ter sido feito por pessoas e não por uma bruxa. Por mais que a verdade que ela busca é a verdade mais mentirosa do planeta e só agrada a ela. Mas é muito legal também o plot disso, tipo, qual verdade é realmente a verdade, sabe? O quanto uma verdade pode manipular outra e se tornar verdade mesmo sem ser verdade. E é uma confusão, mas eu gostei pra caralho. Mas enfim, aqui as coisas já começam a mudar drasticamente, porque sutilmente o Battler começa a largar essa ideia de defender o mistério. Ele começa a defender a família e juntar força com a Beatrice, com a Virgília, e com o Ronove, coisas, demônios, bruxa e sei lá tudo quem, para meio que começar a defender essa ideia de fantasia. Mas é uma coisa sutil, e mesmo assim ela já vai causando um desconforto no leitor. E tudo isso só acontece porque a Erika é a maior cuzona que existe, e ela não tem escrúpulos nenhum para atingir o objetivo dela de incriminar a Natsui. E aí, como de costume, o Battler perde, porque né, ele não ganha nunca. Mas ali ele finalmente entende o que a Beato queria que ele entendesse, e o bagulho gira uns 180 graus porque o Battler vira bruxo e começa a ser dono do jogo, querendo manter o jogo pra ele e pra Beato. E é mais um momento que o leitor fica tipo, pera aí, o que tu entendeu, seu desgraçado? Eu também quero entender, por favor, me conte migalhas, por favor.
Mas enfim, episódio vai, episódio vem, ótimo episódio, episódio 6, tá aprovadíssimo. Uma coisa que serve pra te deixar pensante é aquele plot voltado pra briga amorosa entre os casais, o Kenan e a Jessica contra o George e a Shannon. Porque tipo, até ali eu achava que aquele papo de ser mobília era bagulho de classe social ou qualquer coisa assim. E eu não tava sacando muito bem o que aquilo significava. Mas aí a Beato e o Battler entram na disputa também. E isso me deixou, tipo, mais pensativo. Porque se fosse só entre os dois servos, eu até entendia. Por mais que não parecia fazer muito sentido porque tinha que ter um duelo pra isso. Mas quando o Battler e a Beato entram junto, eu fiquei pensando o que diabos eles têm a ver com isso tudo. E cada vez mais parecia que tinha algo muito errado nessa história que não estava sendo explicado. Que ia além da história de mistério que eu estava acostumado. E óbvio que eu não sou tão burro, né? Eu estava percebendo várias das nuances individuais dos personagens e tal. Mas tinha muita coisa que eu ficava ali pensando o porquê que isso estava sendo mostrado. E aí chega o episódio 7, que pra mim é o melhor episódio de todo o Mineko. E o episódio 8 também, que esclarece finalmente todas as dúvidas que todo mundo tem. E que provavelmente foi o treco mais mind-blowing que todo mundo já leu na vida. Eu não vou ficar resumindo o episódio aqui, porque quem chegou a essa parte do vídeo imagino que já tenha lido, né? Mas as revelações que tem nesses episódios nunca é contado de uma forma jogada na cara, como eu já disse. O Mineko faz isso muito bem. Até para entender a solução, tu tem que colocar o teu cérebro para funcionar. E não pode estar passivamente lendo aquilo. Mas finalmente, depois de 6 episódios, no 7º, o Mineko começa a deixar claro que é uma história muito além do que uma história sobre bruxas, sobre mistérios, sobre assassinatos. É uma história sobre seres humanos. Uma história que mostra o quão longe as pessoas podem chegar por amor e como ele moveu tudo o que estava acontecendo naquela ilha. E não aquele amor que todo mundo está acostumado a ver por aí, aquele amor romântico, onde apenas dois personagens são apaixonados e ficam juntos, mas sim um amor que engloba os mais diferentes fatores que existem. Um amor deturpado, um amor não só por pessoas, mas também por coisas materiais ou até por sensações. Aquele amor que não move só os personagens da história, mas todos nós. E assim como na vida real, algumas pessoas são simplesmente podres, e o Mineko não é diferente. E se no começo o Mineko me fez ficar do lado do mistério e não da magia, no final eu fui convencido a viver a magia. Até porque um mundo sem magia é um mundo que talvez não seja tão legal de se viver. E é aqui que eu acho que entra o principal ponto de todos os personagens, o que eles amavam. O Kinzo era o caso mais nojento de todos. O amor dele era pela Beatrice que veio da Itália. E era um amor que era tão podre, tão... sei lá, velho, nojento, que ele foi capaz de aprisionar a própria filha e de abusar ela só por ela ser parecida com a mãe. Ele era um completo maníaco. Um desgraçado que amou tanto uma mulher que ele era capaz de cometer qualquer atrocidade possível pra ter qualquer coisa que se assemelhasse a ela de volta e aquele sentimento que ele viveu quando ele era mais novo. E ele viveu a vida toda em busca desse sentimento que, nossa, só causa repulsa em quem lê a história. Ele nunca se importou com ninguém que estava ao redor dele, mas sim só nessa ideia de ter a pessoa que ele amava de volta de algum jeito. O Kraus busca o amor do pai, que nunca realmente amou ele e sempre se sentiu rebaixado perante o pai, nunca cumprindo as expectativas e nunca sendo suficiente para ser o próximo patriarca da família. A Natsuhi nutre na história inteira esse sentimento em que ela busca ser amada e ser útil. Ela ama a família Ushiromiya e a todo momento ela quer se provar ser digna para os padrões do Kinzo. Ela ia estar disposta a fazer qualquer coisa para se sentir amada por ele, por ser parte da família, sabe? E também ser útil para o esposo dela. A Jéssica ama a vida de ter liberdade simples. Ela ama ser livre para fazer as coisas que gosta, porque ela vive acorrentada a uma criação rígida do Kraus e da Natsuhi que nunca satisfez ela. Essa vida de rico não é para ela. Ela quer ser tudo aquilo que ela é longe da família, nos ambientes sociais em que ela convive. Ela quer só ter uma juventude comum, e óbvio que tem o amor que ela nutre pelo Kenan. A Eva eu acho que é a que fica mais clara na história. Primeiro que assim como o Kraus, ela busca o amor e a aceitação do pai, que não liga pra ela porque ela é mulher. E no período que o Mineko se passa, e também pro Kinzo, mulher é pior que lixo.
porque é um ambiente que é machista a todo instante e é fácil perceber isso na obra. Além da Eva ter um amor extremo à família dela, principalmente um amor de mãe, e ela é capaz de fazer qualquer coisa para proteger a família dela. O Hideyoshi, para ser bem sincero, não tem tanto desenvolvimento, então suponho que o ponto dele seja a família também, e a empresa que ele tanto amava e tanto se dedicou, mas que ele meio que tomou um golpe, né? Aproveitando aqui, inclusive, para dizer que o Mineko se passa em um período extremamente machista e misógino, como eu falei agora há pouco. Mas que quem realmente brilha na história são as mulheres. Todas as personagens mais bem desenvolvidas e extremamente bem escritas são elas. Os homens parecem que estão ali só para ocupar espaço, tirando o Battler. Mas voltando, o George, como fica claro na história inteira, o grande ponto do amor dele é a Shannon. A história repete inúmeras vezes o quão ele é apaixonado por essa mulher, mesmo ela sendo uma classe social que nesse ambiente em que ele vive, ele não pode ousar ter um relacionamento. Além dele amar a ideia de ser o sucessor perfeito da família, de ser alguém bem-sucedido. O Rudolph é um caso que eu não sei se ele realmente amou alguém na vida, além dele mesmo. Tudo que ele ama é a vida boêmia dele. Ele quer simplesmente viver o mais intensamente possível e ficar com quantas mulheres ele tiver interesse. Ao ponto dele trocar o filho da Kiri com o da Asumo para simplesmente ele não se complicar no casamento, já que um filho nasceu morto e o outro não, né? Num casamento onde ele já estava traindo a esposa. E tem também, obviamente, o amor dele pelo dinheiro, como é revelado, né, quando ele começa a matar todos os irmãos. A Kiri eu vou te contar que foi uma surpresa pra mim, porque no começo ela parecia ser uma pessoa tão legal, sabe? Mas ela é tão podre quanto o Rudolph. Ela só ama o Rudolph e a si mesmo. É um bagulho tão deturpado que ela estava disposta a matar qualquer um pra ficar com o Rudolph. Como é dito na cena com a estaca da inveja, que eu já disse que eu não sei o nome, que ela disse que ficou diversos anos sentindo inveja da Asmo e que ela estava pronta para matar a Asmo se ela não tivesse morrido. Ela está disposta a sacrificar tudo e fazer qualquer loucura que for pelo que ela sente pelo Rudolph e pelo bem dela. O Battler é meio Rudolph das ideias no ponto de dar em cima das mulheres e ser meio extrovertido e tal. Mas é só nesse aspecto mesmo, nada criminoso. Dá pra perceber o quanto ele realmente gosta da família dele e ama a irmã, por mais que com o Rudolph ele tenha seus desentendimentos, né? Mas o principal ponto que o Mineko toca de amor com o Battler é quanto a Sayo / Beatrice, né? Que é o ponto de virada da história dele. A Angie, que eu praticamente nem falei aqui, porque como eu disse, eu não gosto dela, ela busca o amor da família que ela perdeu e acaba vivendo isolada só com a Eva, que também não está aberta a amar ela, e esse é o plot que é desenvolvido ao longo de todos os episódios que ela aparece. Tudo gira em torno do amor que ela sente pelos familiares que nunca voltaram. A Rosa busca um amor que nunca mais vai voltar. Ela busca o amor do homem que abandonou ela e a filha, e como ela não recebe isso, ela desconta todas as frustrações na Maria, espancando a filha, abandonando ela odeia a Maria e vai buscar ser amada por outros homens que ela vive saindo. Mas sendo que a maior fonte do que ela buscava era a própria filha que estava ali o tempo todo. A Maria busca incansavelmente o amor da mãe, que ela nunca vai ter porque ela é só um fardo para a mãe dela, um erro que nunca devia ter acontecido. E ela acaba encontrando um pouco desse amor nessa ideia deturpada da Beato de elas duas serem bruxas. E a Maria acaba ficando meio devota a essa ideia. E eu não vou falar dos servos, porque eles não têm desenvolvimento a ponto de eu conseguir falar algo sobre eles. Principalmente esse daqui, né? Pelo menos não de todos os servos. Mas eu vou falar do Kenon, da Shannon e da bruxa Beatrice. Ou melhor, Sayo e Yasuda, não é mesmo? Porque se tudo é o Mineko e não percebeu que o principal plot é que o Kenon, a Shannon e a Beato são a mesma pessoa, e que na verdade ela é a filha que nasceu do incesto do Kinzo com a própria filha, que é a Beatrice 2 ou então a Beatrice de Coadorião para os mais íntimos. Mas pra mim, Sayo é a personagem mais difícil de se entender em Mineko, porque é uma personagem que fica envolta em muitas camadas diferentes. Primeiro pela questão do gênero dela, que eu não vou entrar aqui porque eu não sinto que eu sei o suficiente sobre o assunto para falar sobre. Mas vou chamar de a Sayo, porque é como ela foi criada e como ela se via, pelo menos é o que deu para entender. Ela é uma personagem que, na minha visão pelo menos, o que ela busca o tempo inteiro é amar a si mesma, mas ela não consegue por inúmeras razões. Tem todo o rolê dela não se sentir boa o suficiente para ser uma empregada ali dos Shiromias e por aí vai. Mas a principal situação é que ela fica extremamente confusa sobre a própria situação.
Então ela cria essas personas do Kenon e da Shannon para serem meio que os ideais que ela quer alcançar. E eu vejo que aquilo ali é realmente uma coisa sincera dela, que são realmente coisas que ela sente, e também que cada persona realmente ama de forma sincera tanto o George quanto a Jessica. Só que sem essa fragmentação dela, por mais que ainda seja meio fragmentado, como um todo, ela é realmente apaixonada pelo Battler. E é isso que move ela a fazer todo o incidente de Rokkenjima acontecer. Porque é o amor dela que foi esquecido e não correspondido pelo Battler, mesmo eles passando tanto tempo juntos e discutindo sobre coisas que ambos gostavam. Porque esse é o gatilho que desencadeia todo o plano dela matar geral e é o que acaba desencadeando as mortes na ilha. Por mais que não seja diretamente ela que faça isso na versão real da história, né? Mas principalmente o maior amor de todos é da obra com o leitor. Porque o autor e a obra nunca subestimam o leitor e sempre fazem quem tá lendo se sentir capaz de entender tudo. E sempre passa a mensagem de uma maneira inteligente e não só expõe tudo na cara. Inclusive é uma obra que fica o tempo inteiro falando: pensa, meu mano, pensa. E é basicamente isso que move o Mineko. Esse sentimento que está presente em todas as pessoas de alguma forma. Não o amor romântico, mas o amor que guia a essência de uma pessoa sobre tudo que cerca ela. O Mineko é uma história que eu vou levar com toda certeza para a vida toda. É uma história misteriosa, mas ao mesmo tempo mágica, que eu tenho certeza que fez praticamente todo mundo se render à magia no decorrer dela. Independente do momento que fez isso acontecer contigo. E por mais que possa parecer errado muitas vezes essa magia de um Mineko, a vida precisa de um pouco dela para que nós possamos seguir em frente independente do que aconteça. Bom, é isso que eu tinha para falar, eu acho que esse é o vídeo mais caótico que eu vou gravar na minha vida, o roteiro mais bagunçado da história, mas eu escrevi conforme as ideias brotavam na minha cabeça do jeito mais natural possível. Provavelmente quando eu postar esse vídeo eu vou ter mais 300 coisas que eu queria ter falado e não achei espaço. Até porque não falei nada das bruxas, nada sobre a Angie, nem sobre o metamundo das bruxas, que são uma parte incrível da história. Todas as batalhas de verdades vermelhas e suposições azuis são incríveis, e essa parte realmente traz aquele sentimento especialzinho, sabe? Mas a minha ideia era focar mais no que fez essa história tão especial, tão maluca, tão intrigante o tempo todo, e falar dos pontos que eu mais gostei, e também expor um pouco do que faz nós humanos, humanos. E que é a parte da história que realmente me marcou. Se gostou dessa merda, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os outros 3 fãs do Mineko que existem no Brasil, e tamo junto. Without love, it cannot be seen. Só uma mensagem final pós-créditos. Se tu manja de japonês ou sabe ler inglês, veja um stage play, vulgo teatro, né? De um Mineko, porque é tão bom, é umas 200 mil vezes melhor que o anime, é muito bem adaptado.